Alô, 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 pessoal do Palmeiras, palmeirense de todo mundo, pessoal do Rooftop, alô, César, fala, Paulo, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Vamos falar mais uma vez, depois de uma rodada maravilhosa, vamos aqui falar de uma sequência grande de jogos que a gente vai ter, muita coisa para falar para vocês aí, nesse episódio aqui. A gente está começando aqui, analisando rapidamente a última partida e falando a respeito da próxima partida contra o Inter. O que o Abel vai conseguir fazer, o que ele vai poder fazer dentro do que ele tem de desfalques e tudo mais, é uma coisa muito importante. Então, a gente teve um esquema de jogo que acabou mudando de um tempo para outro, a gente acabou adaptando aí com 3 zagueiros, e a grande questão é, a gente vai continuar com esse esquema ou não? Então, é muita dúvida que ainda rola na cabeça do torcedor palmeirense, mas esse próximo mês, e até o final de maio, nós vamos ter 14 jogos em 46 dias. Então, o time vai ter que se entrosar, nem que seja a tapa. O que vocês acham, né, Sandra? O que você acha aí, Paulo? Não vai ser fácil, não. Vamos que vamos. Pauleira. Amigos Rooftopers, bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela sua audiência. Você é o motivo do nosso bate-papo aqui. Dá o seu like, manda sua pergunta. E voltando ao nosso assunto, temos uma pauleira pela frente, aliás, várias, uma atrás da outra, porque estamos indo agora para jogar contra o Inter lá. De lá a gente vai para Fortaleza e de Fortaleza a gente vai para Bolívia. Esses são os 3 próximos jogos do Palmeiras. Eu, assim, particularmente falando, eu acho que se a gente consegue enxergar isso, o Abel deve enxergar também, né? O nosso lado direito hoje é o lado mais fraco. Ficamos sabendo que o Rocha, mais uma vez, se machucou. Eu acho que se a gente sabe disso, ele que está lá dentro deve saber mais ainda. Então, provavelmente vamos continuar com esses 3 zagueiros. Murilo sentiu a coxa no jogo contra o Corinthians, aliás, antes do jogo, já sentiu no aquecimento, tanto é que não jogou, também está em recuperação. Então a gente está ali, o Naves acabou não indo para o Botafogo, então hoje a nossa zaga está ali contada, né? É os 3 titulares e o Naves na reserva. E posso fazer uma pausinha só? Desculpa, eu estou sempre interrompendo, né? É porque acaba de chegar aqui com a gente o nosso amigo Gustavo Crispim. Ei, galera! Vira o celular na horizontal. Vira o celular, põe o celular na horizontal, Gustavo. Ao contrário. Outro jeito, não tem jeito? Não. Então vai na vertical. Vai na vertical mesmo. Para mim aqui tá tudo ok. O Crispim, ele não botou ali. Opa, já caiu? Não, caiu não, eu que apertei. Ele não botou aí, mas o Crispim se apresenta. Você está falando, você está sendo visto de onde nesse momento? Eu esqueci de colocar aí, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui na expectativa, né, dessa correria que vai ser durante esses dias aí. Falo aqui do estado de Goiás, Trindade, colado em Goiânia. Comedor de piqui com frango caipira. Mas bom demais, César. Obrigado pelo convite. Eu estava meio na correria aqui, tirei um tempinho aqui para a gente poder debater uns assuntos aí. Bem-vindo. Quando você chegou, o Paulo estava falando aí, respondendo aí a pergunta do Caruzzi, né? Como é que ele acha que vai ser que o Palmeiras e o Abel vão enfrentar essa sequência de jogos que estão chegando, né, Paulo? Não, mas eu já tinha né, concluído, né, o meu raciocínio, a minha exposição, que é justamente falando isso, né? Ele já tem isso daí na cabeça. A nossa lateral direita hoje é o ponto fraco, né, em número de jogadores. Nos nossos 2 laterais já tem, né, já estão bem rodados. E o Giai, eu não sei se ele tem essa confiança, apesar que o Giai jogou muito bem
no jogo passado, mas o Giai ele jogou mais como zagueiro do que como lateral. Então, eu acho que a gente vai continuar com essa formação aí, que é um 3-4-3, né? Que é um 3-5-2, né? Mas eu acho que é 3-4-3 que ele está jogando aí, com um lateral fazendo a meia, né? O meio. E ele deve seguir com isso daí por um bom tempo, para aproveitar também essa abundância de jogadores que a gente tem no meio agora, né? O que você acha, Crispim? Você que está falando aí, qual a sua visão do Goiás para o Palmeiras? Goiás, pois é, cara, assim, o Abel, ele consegue, às vezes, quando a gente está desacreditado, ele consegue fazer com que a gente volte a confiar no time, né? Eu vi vocês falando aí no começo sobre corneta, e a torcida do Palmeiras é a mais corneta que tem. Eu sou Abelzete. Eu acredito muito, assim, que, igual vocês falaram, a gente tá com um elenco meio reduzido mesmo, está sendo 2 por posição. Infelizmente, eu ainda acho que falta ainda um pouco para o nosso time. Felipe Anderson agora que está entrando no time. Então, assim, o time está tomando um corpo e é na hora que mais precisa. E eu acho que a gente vai ter uma visão boa durante esses próximos 3 jogos. A gente vê o que o Abel vai conseguir fazer. Porque eu acho que o jogo mais difícil desses 3 ainda é contra o Fortaleza. Porque eu andei vendo o jogo do Inter, o Inter bem ganhando, mas um joguinho muito... Eu não tô gostando muito, não. Mas eu acho que o jogo mais pedreiro vai ser contra o Fortaleza ainda. Essa é a minha visão, né? Bom, mas agora, só fazer uma observação. A gente tem Inter, Fortaleza, Bolívar e Bahia. E depois começa uma sequência que vai ser fora de casa, com Ceará, Vasco e Cerro Porteño. Depois joga com São Paulo, que é em Barueri, mas é considerado em casa. Depois, Bolívar, Red Bull, Ceará, Flamengo, Sporting e Cruzeiro. Essa primeira parte do turno, eu acho que é mais difícil para o Palmeiras. Os times que o Palmeiras está enfrentando nessa primeira fase, até o Cruzeiro, aí do primeiro turno, são um pouco mais difíceis. Depois o Palmeiras vai pegar, tô falando brasileiro, tá? Na sequência do turno, Juventude, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Então, o Palmeiras tem essa primeira parte do turno mais complicada. Mas uma coisa que eu acho que mais importante que a gente estava comentando também, Crispim, é como que o Palmeiras vai acabar essa sequência de quase um jogo a cada 3 dias até o final de maio. E logo no dia 15 de junho, o Palmeiras já está estreando no Mundial. Então é uma coisa que, cara, é uma preparação. É bom para um lado que o time vai ter que entrosar de qualquer jeito. Mas, cara, a gente tem que ter um revezamento um pouco aí para não chegar esbagaçado no Mundial. E o que ajuda é o avião. Querendo ou não, o avião agora vai fazer toda a diferença. Agora ele tem que pôr ele em campo agora. Vai, tia Leila Plane, Leila. Aero Leila. Vai ter que gastar um combustível nesse avião, porque só é a primeira desses 3 jogos. Quantos quilômetros que o Palmeiras não vai ter que rodar, né? Você pega aí Inter, Fortaleza e ir para Bolívia, é cansativo. E vai ter que rodar outra viagem, né? De uma ponta para outra. Vai ter que rodar. Mas só falando uma observação aqui, pessoal, voltando para a parte tática aqui, ou técnica mais ou menos do time, o que o Abel tem tentado fazer em relação às contusões que houveram, né, Marcos Rocha, você tá com o Giai jogando pela direita, ou os 3 zagueiros, e parece que o Giai tem correspondido muito bem. Eu acho que é uma das melhores sequências que eu tenho, pelo menos na parte defensiva, que eu tenho visto o Giai atuando, tanto quanto do Felipe Anderson. Eu acho que encaixou muito ali. O Veiga é um baita jogador, mas ali com a saída dele o negócio ficou um pouco mais dinâmico. E essa direita, o Abel está conseguindo fazer alguma coisa ali para conseguir fechar esse buraco
aí, né, da ausência do Mike e do Marcos Rocha. O que vocês acham? Apesar de a gente considerar, como o Paulo falou, que a nossa direita é um elo fraco, pode ser um elo fraco. Como é que a gente está resolvendo essa questão? Eu acho assim. E fala, aliás, o César, que é o fundador do Boteco, não vai falar nada? Fala aí, César. Não estou ouvindo você. Eu estou só comendo agora. Está adiantando. Diga aí. Essa conversa, eu estou só ouvindo aqui para conciliar com as minhas próprias ideias. Continua aí, Paulo, diga lá. Não, então, o que eu até estava conversando com o Garba. Garba, cadê você, Garba? Tá fazendo falta aqui hoje. Ele não foi pescar hoje, pelo visto. Eu estava conversando com ele hoje, justamente, a gente estava falando sobre isso, né? Que a direita do Palmeiras hoje, de ponto fraco, na verdade, virou ponto forte. E isso daí liberou um pouco o Piquerez, que, assim, na minha opinião modesta, né? Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu amo o Palmeiras, mas o meu entendimento de futebol é zero, né? Eu acho. E, para mim, o nosso grande problema o ano passado foi a ausência do Piquerez praticamente o ano inteiro. Eu acho que o Palmeiras perdeu demais com a ausência dele, porque nem o Caio Paulista e nem o holandês Vanderlan conseguiram substituir ele à altura, né? Mas a entrada, né? Esse esquema hoje com 3 zagueiros, e mesmo deixando o Giai na direita como zagueiro, porque o Giai ele não passou do meio de campo. Na verdade, hoje a gente está com três na direita, né? Porque o Estevão, que estava sozinho lá, agora ele está fazendo, né? O que eu estava lendo, eu estou repetindo o que a gente está vendo ali. Ele está fazendo o Jota, ele vem de cima para buscar a bola, trazendo para o meio. O Felipe Anderson faz o L ao contrário, está parecendo uma sopa de letrinhas, né? Subindo pela direita para alimentar ali. E a gente tem ou o Fux ou o Giai fazendo o corredor ali, mas ninguém sobe, muito raramente. Isso está trazendo a marcação, principalmente quando o Estevão desce para o meio, libera a esquerda, tanto é que os nossos gols saíram, né? O primeiro gol saiu do Piquerez, que veio. Quanto tempo que o Piquerez não faz gol, né? Está sendo o nosso artilheiro, tudo bem que está batendo pênalti, né? Mas está sendo até o nosso artilheiro. Então, eu acho que isso ajudou bastante, né? Assim, essa é a minha visão, não sei o que vocês acham. Eu acho que agora, aquilo que eu venho falando já aqui nas nossas conversas, né? Eu acho que agora o Abel tem um leque de opções, um leque de situações que ele pode criar dentro de um jogo, no começo do jogo, durante o jogo e alterando o jogo, muito grande. Eu achei muito interessante o momento do time quando entrou Paulinho e Flaco Lopes juntos. São jogadores com características diferentes, mas parece que casou bem esses 15 minutos aí, 20 minutos finais, o Palmeiras voltou a atazanar o Corinthians e voltou a pressionar aqui na cara do gol. O Paulinho teve uma chance boa, depois no outro lance ele cruzou e o goleiro tirou, porque o Lopes ia entrar com bola e tudo ali, né? Então, a quantidade de opções que o Abel tem agora, o leque de opções que ele tem agora, é bastante grande. Bastante grande. Eu acho que ele vai insistir nesse modelo do 3-4-3 ou 3-5-2, com variações. E veja bem a situação, gente. Veja bem a situação. Ele tem opção para meio, ele tem opção Rafael Veiga, que está contundido e afastado, Maurício, que está voltando, Felipe Anderson, que se mostrou de excelente produtividade pelo lado direito, rodando o Estevão para o meio, como a gente sempre pediu. Vocês viram que a presença do Estevão no meio causa uma confusão na marcação. Eu tive lá no Allianz Parque, no jogo contra o Cerro, e foi evidente. Eu falei para vocês, eu gosto ali do Gol Sul, porque você vê o jogo como o tênis, né?
e você vê toda a movimentação tática das duas equipes. A entrada do Felipe Anderson ali substituindo o Veiga naquela condução bagunçou de vez a defesa do Cerro, porque o Estevão foi ficar solto no meio e o próprio Felipe Anderson ele não desceu para ocupar aquele espaço do corredor, ele desceu algumas vezes, mas aquele espaço ficou vazio e aí por ali o Palmeiras infernizou com a chegada do Rios, que entrou em 3 ou 4 lances e até no lance do gol, né? Então é uma opção muito valiosa que agora a gente tem que não tinha. Ouvi dizer aí que o Abel parece que vai voltar, o Felipe Anderson para a esquerda. Eu não sei, cara, eu acho até que ele pode até falar muita coisa, mas, sinceramente, o pessoal tem a ilusão de que um técnico de futebol desse nível vai abrir numa coletiva de imprensa, ou vai abrir uma entrevista coletiva, o que ele pretende fazer com o time dele? Então, nós temos agora uma quantidade de opções grandes e vai ser o jogo que o Abel gosta de jogar, que é com 3 zagueiros. O que vai variar é se vai ter um lateral pela direita, que seria Marcos Rocha ou o Giai, ou se vai ter um vazio, entre aspas, ali pela direita, ocupado por um volante tipo o Richard Rios, né, que dá o apoio por aquele lado. E eu até comentei com vocês, né, no jogo lá de quarta-feira também, quando o Richard Rios sai, o Fux foi jogar na dele, foi fazer jogo de ponta com Felipe Anderson e com o Estevão. Então, a riqueza de opções que a gente tem agora é muito grande, não é pouca porcaria. Eu acho que essa questão do lado direito nosso ser muito forte é o que está ajudando o Piquerez a aparecer mais no jogo, porque quando você olha do lado direito ali, no caso o time adversário olha do lado esquerdo, o Estevão vindo, eles preocupam muito, né? E agora o Felipe Anderson, que parece que está encaixando no time, eu acho que, por isso que nos últimos 3 jogos, mesmo que foi um gol de pênalti, acho que foi 1 ou 2 do Piquerez, mas ele vem mostrando um futebol e a ala esquerda nossa vem aparecendo. E eu acho que o Abel vai usar isso aí mais nos jogos. Não sei se... É porque é o Veiga, né? Veiga é o Veiga. Virou um ídolo aí, mas o Maurício merece, porque vinha jogando muito bem, e o Felipe Anderson também. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele não vai pôr da ponta esquerda o Felipe Anderson. Acho que ele não vai desperdiçar isso, não. Também acho que não. Não, então tudo bem, mas então se a gente olhar num contexto assim geral, a gente vê que, olhando de frente para trás, né, o Vitor Roque e o Estevão já estão meio que ali como titulares. Na meia, que você tem um pouco mais de dúvida, justamente no meio de campo, no ofensivo. A gente tem o Anderson, que está se fixando ali, muito bem. Tem o Facundo, que é um jogador que o Abel gosta muito também, ele vem desempenhando muito bem taticamente. Então, esses 2 meias. Agora, se você não tem no meio de campo defensivo, que seria a volância ali, o Richard Rios e o Emiliano Martinez meio que se garantindo ali. A Gui reveza com o Aníbal Moreno, tudo mais os 2 garantidos ali como titulares. E aí você vem para a zaga, o Gomes voltando, tá melhorando, ok, agora teve a contusão do Murilo, Mikael está desempenhando, vai continuar provavelmente, deve fazer essa zaga, não sei como é que vai ficar essa zaga agora, a gente tem a dúvida por causa da contusão. Mas o Piquerez está como titular, então tem 2 ou 3 vagas que ainda estão meio na dúvida. Mas existem algumas outras posições que parece que os jogadores estão se firmando. Agora, por exemplo, tem a entrada, tem a chegada do Paulinho também, e tem a volta do Maurício. Parece que é muita gente para pouca posição, né? Não? Pelo menos é bom problema, né? O que vocês acham? Né, Paulo? O que você acha? É um bom problema para a gente conseguir resolver. Ainda bem, né? Um problema legal, né? Você ter opção, né? Você ter os camarão. O Filipão chorou tanto nos camarão, lembra dos camarão do Filipão? 2012, hoje o Abel tem a salada completa lá. Eu acho assim, e digo mais, eu acho que a entrada do Paulinho, quando ele tirou o Vitor Roque, ele tirou o Vitor Roque, né? Para botar o Paulinho e o Flaco, né? Assim, foi 15 minutos só de jogo, não dá pra gente ter noção, mas pelo que eu senti,
a intenção dele vai ser botar o Paulinho no meio, vai ficar o Estevão e o Vitor Roque na esquerda. O Estevão na direita, né? Vindo da direita para o meio, e eu acho que o Vitor Roque vai correr da esquerda, fazendo a posição, só que ao contrário, ele vai vir de trás, né? O Estevão vai descer e fazer o Jota, e eu acho que o Vitor vai jogar em facão. Eu acho que o Vitor Roque vai jogar mais ou menos como o Yuri Alberto está jogando no Corinthians, que ele corre na diagonal. E eu acho que ele vai fazer isso. Pelos 15 minutos que eu vi no jogo do Corinthians, tá? Pode ser que o Paulinho vá em outra posição, mas pelo que eu vi, o Paulinho vai jogar no ataque central ali. E o Facundo? Faz. E o Maurício. Vocês acham que a gente pode ficar com um ataque com Felipe Anderson, Paulinho, Vitor Roque e Estevão? Eu acho que esse é o ataque titular do Palmeiras. Porque aí você vê, aí fica o Facundo e o Maurício para entrar. Eu também acho que em termos de nomes, aí se encaixar esses 4, Paulinho, Felipe Anderson, Vitor Roque e Estevão. E a gente tem os 4 do ataque. Aí fica a volância ali, Rios e Aníbal ou Emiliano. Na esquerda, Piquerez. Na direita, se firmar o Giai, fica o Giai. E na zaga, Gomes e Murilo, Gomes e Micael, ou quem tiver sobrevivendo ali, né? A paulada de jogos. Eu acho que tá se desenhando mais ou menos assim, não é? O que vocês acham aí, César? Eu acho que é isso aí, só que é o seguinte, eu tenho um pensamento, não sei, não é preconceito contra ele, não, mas o Vitor Roque, ele vem esforçando, mas, cara, não sei, cara, eu acho que, desculpa, às vezes vocês podem pensar diferente de mim, mas acho que foi muito dinheiro até agora, pelo que ele mostrou, entendeu? Eu acho que com a entrada do Flaco, junto com o Paulinho, o time rende mais. Eu acho que assim, eu tô vendo o esforço, coitado do Vitor Roque, fez 2 gols, 2 anulados, né? Que era para ser os 2 primeiros gols dele. Mas, assim, tomara que ele firme, eu torço, lógico, sou palmeirense, só que eu acho que ali na esquerda, eu ia no Facundo ainda. Eu acho que ele ajuda mais o time. Não, sem dúvida. A gente tem. O que você acha, César? Você acha que a gente está nessa configuração de ataque aí, mais ou menos? Que você acha que encaixa? Ou Então, Maurício? Tem tanta gente para entrar. Eu sou um pouco resistente, Galuzzi, a tentar definir um time titular agora, um padrão de jogo só agora, até porque nós estamos entrando aí nessa maratona terrível, os 14 jogos aí, mas vamos focar nos 7 primeiros. Nesses 7 primeiros, nós só jogamos no outro domingo, dia 20 e pouco, em casa contra o Bahia. O resto é tudo fora, cara. E aí o próximo jogo em casa, teoricamente, é contra o São Paulo na Arena Barueri, porque não vai ser no Allianz Parque também. E como o Paulo falou no começo, né, o aviãozinho da Placar Airlines Corporation vai viajar feito doido agora, né? Foi para o Sul, vai para Fortaleza, depois vai para a Bolívia, depois vem jogar aqui, depois vai jogar contra o Vasco, no Rio de Janeiro, acho que é o Vasco, se não me engano, depois vai contra o Cerro, lá no Paraguai. Então, eu vejo que ele vai ter... por isso que eu sou um pouco reticente em tentar definir, porque eu acho que o Abel não só vai fazer experiências, como ele vai executar convicções que ele tem em relação aos jogadores, às características de cada jogador e aquilo que ele quer para o time. Uma grande opção que a gente viu, que ele colocou em prática e funcionou bem, foi a entrada do Paulinho como o atacante que vem de trás. Porque ele é de excelente, grande força física, o homem é um touro. Ele é um touro de forte. Aliás, hoje, meu amigo, quem não tiver encorpado no esporte, o esporte hoje está 70% atleticismo, né? Capacidade atlética, né? Então, essa entrada do Paulinho dessa maneira me mostrou para mim que eu acho que ele vai usar o Paulinho muito nessa função. O cara que vem de trás explodindo com a bola na força física
e com a defesa preocupada em marcar deslocamento de Vitor Roque, deslocamento de Estevão. E as penetrações, especialmente do lado esquerdo, não sei se aí no caso do Paulinho jogando, Facundo, na minha opinião, Facundo sai. Facundo vai para o banco. E o lado esquerdo vai ficar aberto, como vocês já notaram, né? Um aumento, uma melhora do desempenho do lado esquerdo, especialmente do Piquerez, que para mim, vou ser sincero, ele é o titular absoluto número 1 do Palmeiras, indiscutível. É ele e mais 10. Nem o Everton é tão absoluto como titular como o Piquerez. Piquerez é um monstro. Tem até saudade de um cara, o magrinho, que jogou ali, que era bom também, foi útil para a gente, está meio machucado lá, o Matias Vinha, né? Não dá saudade, cara. Como é que pode o desnível, assim, ter um técnico e físico, a projeção, a personalidade que esse homem tem? Então, voltando, tá difícil a gente tentar fechar um sistema, porque existem agora várias possibilidades, vários sistemas a serem executados pelo nosso treinador. Eu já falei, se vira, meu filho, pediu, agora tem. Tá certo. É um bom problema, né? É um bom problema. Mas eu ainda acho que a gente tem que chegar com, acho que talvez não seja para agora, César, como você falou, mas a gente tem que chegar com um time titular, mais ou menos na cabeça, para o Mundial, porque é aquela coisa, né? O entrosamento no futebol é fundamental. Então, dentro dessa concepção aí de que a gente está falando de ataque e tudo mais, ainda tem, né, Facundo, Maurício, Lucas Evangelista, Aníbal Martínez, ali de volância, tudo que pode ajudar nessa maratona de jogos aí que a gente vai ter também. Agora é o seguinte, né? A gente vai ter algum tempo de parada, perdão, vai ter algum tempo de parada antes do Mundial. Eu acredito que a gente vai ter talvez 10 dias, uma semana, para dar uma parada para pensar, não muito mais que isso. E vai numa batida só. Então, eu acredito que o pessoal já esteja de olho. Você falou, Crispim, a respeito do Vitor Roque, né, cara? Nossa, eu também sou totalmente pro Abel, cara. Totalmente. Acho que ele é um cara super consciente, é um marco nos técnicos do Palmeiras, mas no futebol brasileiro, hein? Mas foi um pedido específico dele também, né? Ele fez requisição a respeito do Vitor Roque. Eu acredito que, encaixando esse ataque aí, cara, encaixando no meio campo. Falei, se encaixar, tá ok, mas assim, 6 ou 7 jogos do Vitor? Menos, por aí, né? Não sei. Acho que é por aí. Uhum. Tá encaixando, assim, a gente vê que nas últimas 2 partidas ele já mostrou totalmente diferente. É um jogador aguerrido, né? E tomara que desenvolva, seja nosso artilheiro. Mas eu gostei também do Paulinho junto com o Flaco. Eu acho que ele também é igual o César falou aí. Problema do Abel, ele que se vira para lá. 3 milhões por mês para ele se virar, né? Só um complementando, o Vitor Roque, eu acho que ele acabou empurrando um pouco para a esquerda, porque o Estevão estava na direita. Aí o Felipe Anderson agora começou a ocupar um pouco a direita e foi muito bem. E aí o Estevão foi deslogado para o meio, até para dar mais opções. E aí o Vitor Roque acabou naturalmente indo para a esquerda. Talvez ele ainda esteja flutuando aí entre um lugar melhor, que ele sinta mais à vontade, né? Mas, enfim, aí 14 jogos em 46 dias é tempo suficiente para a gente conseguir definir um time titular e conseguir algum entrosamento para o Mundial, né? A gente tem números hoje em relação a outros times, de porcentagens, assim, que a gente ainda está perdendo, em termos de porcentagem de passes certos, quantidade de desarmes por jogo, por exemplo. A gente já tem esses quesitos, são muito importantes esses números para quem quer a longo prazo fazer uma grande equipe ser campeão num campeonato longo. Então, que o Flamengo, por exemplo, tem 88% de passes certos, a gente fica nos 83%. E outro dado interessante, a gente tem só 69% de passes certos no terço final do campo, enquanto o Flamengo, por exemplo, tem mais de 80%. Então, você vê a dificuldade que a gente tem de trabalhar essa bola para a bola chegar redonda no ataque, né? Então, aí, a gente sempre liderou nos desarmes, e hoje eles estão liderando, com 17, mais ou menos 17 desarmes no jogo.
Então, são pequenos números aqui que, se você for analisar, a gente tem muito que melhorar ainda, né? Galozinho, Tem que ter um... Diz aí, Paulo. me fala uma coisa, você não acha que muito desses números hoje tem a ver com a chegada dos novos jogadores, realizando novas funções, né? Tipo assim, você falou 69% no terço final do ataque, né? Então, isso. Exato, então, a gente tem, na verdade, hoje, praticamente 2 jogadores novos ali, né? Contando ou o Paulinho, ou o Facundo, ou o não o Estevão, mas o Paulinho, o Facundo ou o Vitor Roque, né? Então, quer dizer, eu não consigo ainda esperar deles um entrosamento em 15, 20 dias, né? Que, na verdade, esse time tá aí começando a jogar bem. Palmeiras virou a chave depois do jogo do Corinthians. Assim, isso foi... A gente perdeu o campeonato, viramos a chave ali. Eu acho que ali o Botafogo teve, né, aquele começo estranho, onde a turma deu uma gritada lá. E aí eu acho que o Palmeiras começou a mudar e encorpar. O Vitor, eu acho que ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Hendrick. É um menino de explosão, apesar que o Hendrick é mais forte, né? Mas eu acho que ele vai encaixar bem, porque eu acho que a hora que ele pegar ritmo, ele vai vir muito rápido de trás. Eu acho que vai ser um ataque. Já é a 4ª vez que eu vou falar isso aqui. Eu acho que a gente vai reviver o ataque dos 100 gols, cara, de 96. César, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Vitor Roque veio como o 9 que a gente tanto esperava, né? E quem que você acha, assim, estou perguntando para você especificamente, que foi um dos nossos melhores 9? Diz aí, quem que você acha? Nós tivemos uns 9 aí que foram fantásticos, né? Tivemos 9 fantásticos. Eu cheguei a ver um pouquinho de Tupanzinho, entendeu? Desculpa, Tupanzinho não. É Ademar Pantera, estou confundindo aqui. Tupanzinho era meia. Eu vi um pouquinho de Ademar Pantera e logo ele foi substituído por um jovem chamado César Augusto Lemos. É isso que eu acho que o Vitor Roque tem. O Vitor Roque tem que incorporar o espírito do nosso grande César, não é verdade? Pô, é um centroavante rompedor. Eu vou te dizer, o comentário do Paulo é interessante. Ele tem um estilo de jogo parecido com o do Hendrick, que é um estilo que é plantado agora nos centroavantes. Vejam bem, Flaco Lopes é um centroavante à antiga, era um centroavante de área e pivô. Não necessariamente era um cara alto, ele não é tão forte, mas ele é alto, está ficando forte, porque ele também é bem jovem, ele vai tem 23 anos agora, né? Flaco Lopes tem esse estilo, que é um estilo de área, é um estilo de cabeceio, de segurar a parede no zagueiro. Agora, de uns tempos para cá, é muito valorizado, desde a dupla Romário e Bebeto, é valorizado o centroavante que se desloca, que ataca a profundidade e que corre no facão. É lindo, cara, como eu estou aprendendo. Eu me orgulho de mim mesmo. Então, esse tipo de jogador, que é o que o Hendrick fazia aí na força física. O Vitor Roque não é muito menor fisicamente que o Hendrick, não. O Hendrick é um touro, o menino é um touro, o Vitor Roque também. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente tem esse tipo de opção e nós temos essa opção do centroavante, não vou dizer clássico, porque ele precisa aprender a fazer gol, que é o centroavante de pivô, o centroavante de encostar no zagueiro e segurar o zagueiro mais um de sobra dentro da área, que é o Flaco Lopes, que é muito útil, e o Abel explora isso muito bem quando coloca o Flaco Lopes para jogar. É fazer ele levar a marcação de um zagueiro e a sobra de outro zagueiro, deixar o segundo zagueiro preocupado. Então, o Vitor Roque tem uma característica diferente. A característica do Vitor Roque me lembra, vou dizer assim, para aqueles mais antigos, pô, toda vez que você não falar de antigo aqui, você chamar de Matusalém. Mirandinha, né? Mirandinha, que veio do Palmeirinha de São João da Boa Vista, brilhou no Palmeiras, foi o primeiro brasileiro a jogar no campeonato
embrião da Premier League. Ele foi jogar no Newcastle, que hoje voltou a ser a sensação aí. Então, o Mirandinha, ele era um cara com essa velocidade, essa força física, ele não era tão forte, ele era mais ágil, né? Por exemplo, é diferente de um Roberto Dinamite, para mim é o exemplo do centroavante de área, era um cara completo, forte pra caramba, fazia proteção, sabia cabecear e tinha uma patada de direita, outra patada de esquerda impressionante. Roberto Dinamite era um fenômeno, para mim um dos maiores fenômenos como centroavante que eu vi jogar. Me lembro de algo semelhante com o Van Basten, na época. O Van Basten tinha esse mesmo estilo. Então, cara, nós temos aí várias opções, inclusive Paulinho pode ser essa opção num determinado momento, pela força física, mas é um cara que é mais de vindo de trás também, mais deslocamento. O cara mais de área que nós temos se chama Flávio Lopes. Verdade. Tá certo. Bom, então a gente está mais ou menos com algumas definições aí, pessoal. A gente vai chegando mais ou menos à parte final aí do nosso programa de hoje. Vamos partindo para a próxima. Queria saber do pessoal aí, se a gente tivesse uma palavra para falar agora para o Abel, qual que seria? Qual que seria a nossa palavra agora para o Abel? Inclusive, antes de passar um recado para os nossos tradicionais cornetas. Alô, pessoal corneta, vamos se manifestar aí, que eu não estou ouvindo. Como é que é? Todo mundo quieto, meu. Falar para o Abel assim, Abel, cabeça fria e coração quente. Eu queria falar para os cornetas, acorda cedo e vai dar uma caminhada para arejar o cérebro, antes de pensar em cornetar. Porque agora seus cornetas entram em depressão quando o time começa a jogar, né? O pessoal fica deprimido. Quando o Palmeiras ganha, os grupos nenhum tem comentário, né? Quando o Palmeiras ganha, os grupos ficam tudo calados. Quando o Palmeiras perde, grupo dá 1000 mensagens a cada meia hora. Exatamente. E para o Abel ele dizer o seguinte, Abel, dá teus pulos. Se vira. É isso aí mesmo. Para falar para o Abel, você está no caminho certo, não dê ouvidos para os cães ladram e os cães latem e a caravana passa, é isso aí, vamos, que a gente tem muito mais coisas acontecendo que o pessoal a gente nem sabe e fica falando, né? Então, cada um no seu lugar de fala, treinador é para treinar, é torcida para torcer, e deixa aí, e vamos seguindo em frente. Não? Pessoal, acho que o time está melhorando, né? O time está dando uma boa esperança na gente, jogadores que a gente tinha uma grande expectativa e que não estavam correspondendo, por exemplo, o Diá e até o Felipe Anderson, estão começando a jogar, é aquela coisa que a gente vai aprendendo, a ter mais paciência para dar tempo ao tempo. Eu falaria até para o pessoal assim, leiam os cornetas, eu falaria, leiam o nosso Nelson Rodrigues, né, que falava a vida como ela é, e não simplesmente como a gente gostaria que ela fosse. Então, vamos seguindo em frente, vamos fazer um abraço geral aí para a galera, pessoal, porque depois a gente vai ter uma bateria de jogos aí, muita coisa para comentar, que o negócio vai ser quente aqui, cara. A gente não vai passar em branco nessa, não, vai ser sensacional, e o time não restará pedra sobre pedra. Vamos passar por cima. Pessoal, queria agradecer a presença. E amanhã contra o Inter, como é que vai ser essa paulada? Algum palpite aí, pessoal? Como é que estão de palpite para amanhã? Jogo difícil, 1-0. Jogo difícil, 1-0. E a minha mensagem para o Abel é: Abel, obrigado por tudo. Continuem nos dando motivo para agradecermos você por muito tempo. Amanhã, porta! Só fazer um adendo aqui do obrigado por tudo. Hoje, Moisés, o profeta, pendurou as chuteiras. Opa, obrigado, Moisés. Palmas para Moisés. Demais, muito bom. Honrou a camisa. Representou. Ele até recebeu a 10 no Palmeiras. Daí acabou não jogando muito, mas recebeu a 10. Mas do tempo que ele jogou, um aninho que ele jogou ali, acho que 16, né? Jogou muito bem, viu, cara? Foi o líder, né? Do time naquele campeonato.
É isso, é isso. É mesmo. É isso, gente. Pessoal, Forte satisfação abraço, imensa. pessoal. Conta comigo aí, vamos participando mais vezes, vamos entrosando aí, que tem tudo para dar certo aí. Isso aí, Crispim. Valeu. Obrigado. Vamos ficando aqui, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite, Valeu, todo pessoal. mundo. Obrigado, Crispim. Valeu, Boa Paulo. Valeu, noite, César. valeu, Todos meu irmão. palmeirenses Falou, aí. Vamos Paulo, na próxima, falou, a gente se Paulo. encontra. Um abraço. Comenta e compartilha, porque isso aqui é pra gente se divertir pra caramba. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal.